Olá, ele é família, trabalhador, um apaixonado. Natural de Porto Alegre, o filho do seu Álvaro e da dona Ana Cecília, graduado em jornalismo e possui 25 anos de atuação no rádio. O marido da Ana Luísa, que é pai da Ana Carolina, também foi o primeiro assessor de um clube de futebol em 1994 pelo Internacional. É conselheiro do Esporte Clube Cruzeiro desde 2001, dirigente desde 2004 e apresentador do programa Esporte na TV pela Rede Comunidade de Televisão. Hoje teremos uma conversa de peso com Hernani De Lorenzi Campelo. Hernani Campelo, grande prazer te receber no nosso Conversa de Peso. Alegria minha estar aqui na Rede Comunidade, para toda a nossa audiência, toda a grande Porto Alegre, região do Vale do Rio Pardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo, a gente que te acompanha aí de tantos anos de jornalismo, né? É um prazer. E hoje um prazer maior ainda te ter junto com a gente aí, ombreando na nossa TV comunitária. O que te fez ir para a TV? Uma questão de ideologia que me acompanhou sempre nos 25 anos de rádio. Eu estou desligado do rádio, não sei se definitivamente ou pelo menos temporariamente, por outras atividades profissionais, foquei a minha carreira mais na assessoria de imprensa, mas entendo e sempre entendi e defendi isso durante meus anos no rádio, que o jornalismo, e o jornalismo esportivo especificamente, não pode ser voltado exclusivamente à dupla Grenal, no caso de Porto Alegre, porque eu tenho como uma bandeira que o jornalista ele é um comunicador social. Nós temos essa palavra social acompanhada à nossa função. Então tem que ter uma preocupação social. E o esporte tem um caminho social e desempenha um papel social muito importante na vida do brasileiro, de uma forma ampla, desde a criança que é tirada do caminho da drogadição através do esporte, até na questão econômica, tantas e tantas famílias que hoje se sustentam através do esporte, e não é no Grêmio e no Internacional exclusivamente que isso acontece. É no Novo Hamburgo, é no Aimoré. Provavelmente são esses clubes Brasil afora que fazem a diferença, que movimentam a economia, né, dos municípios. Então eu sempre defendi muito essa maneira dos clubes de menor investimento, que eu me recuso a dizer clubes pequenos, e dos clubes do interior, porque lá em Bagé tem uma comunidade forte, tem uma economia que gira em torno dos clubes da cidade. Tem uma rivalidade. Uma rivalidade. Aquela cidade, Guarani, Grêmio, Bagé e outras cidades do interior. E isso também vale para os outros esportes. Eu não consigo conceber que o jornalismo esportivo tenha se transformado em jornalismo Grenal no Rio Grande do Sul. E nem sempre foi assim. Só pegar os jornais dos anos 70, especialmente anos 60, 50, havia uma cultura poliesportiva muito maior no nosso estado. E hoje não tem mais isso. É muito difícil ter um espaço para uma matéria de atletismo. Agora, há poucos dias, tivemos um campeonato estadual de atletismo na pista da Sojipa, em Porto Alegre, com a presença de uma medalhista olímpica, de uma grande atleta do salto triplo brasileiro, a Fabiana Müller, e praticamente isso não foi noticiado em lugar nenhum. Isso me indigna. E entendo que nós temos que ter um maior espaço democrático para todos. Claro que o que vende mais em se tratando de mídia esportiva é o Grêmio e o Internacional e o Grêmio. E o jornalismo hoje é também um negócio e tem que se pensar pelo viés do negócio, mas não exclusivamente. Eu não quero capas para o campeonato de atletismo da Sojipa, mas eu acho que tem que ter esse espaço para o campeonato de atletismo, para o campeonato de punhobol, para o campeonato de basquete, para os jogos do Novo Hamburgo, para os jogos do São José em Porto Alegre. Eu acho muito curioso quando a gente fala em punhobol, porque o Novo Hamburgo é referência no esporte, campeão mundial 5 vezes, né? Mas quando a gente fala isso aqui numa cidade pertinho da nossa, já é uma coisa quase desconhecida, né? TVNH abre espaço para o hub, uma coisa crescente, mas igualmente, quando a gente pensa que há poucos anos atrás não tinha cobertura de Sport TV, por exemplo, nesse esporte, a gente tinha um esporte quase inexistente. Esse é o lado perverso da comunicação. Sem dúvida. Quando a gente vê Pelotas, a gente vai a Pelotas e fala do dupla Grenal, tem gente que tem vontade de bater na gente, né? E isso gera aí as emoções mais acaloradas,
gera uma revolta às vezes, e eu ouço colegas meus, eu trabalhei em grandes rádios de Porto Alegre e com maior orgulho, né, desempenhei esses papéis e posso voltar a desempenhar a qualquer momento, não tem problema nenhum, mas eu vejo que os colegas se surpreendem às vezes quando há uma reação dos torcedores em Pelotas, em Rio Grande. Mas, poxa vida, qual é o espaço, qual é a dignidade, qual é a valorização que no dia a dia se dá a estes clubes de Caxias, de Pelotas, de Rio Grande? O Lucianinho na torcida do Juventude na Papada lá, claro que eu não saiu, concordo se com retirou, isso. né? Acho que o caminho não é este, obviamente. Mas eu consigo entender esta reação desse torcedor de Juventude, que foi extremamente deselegante, com um dos profissionais mais queridos e dóceis que tem no rádio de Porto Alegre, que é o Lucianinho, que é um baita cara. Não merecia isso, mas eu, particularmente, consigo entender a reação daquele torcedor. É uma reação de revolta. Porque parece, e se ouve, parece que só existe o Grêmio Inter, que nada mais presta no Rio Grande do Sul. Nada presta, nenhum time presta. E aí isso acontece em relação ao futebol gaúcho e acontece em relação aos outros esportes. E aí eu ouço de 4 em 4 anos colegas e a opinião pública de uma forma geral, o senhor que está nos assistindo, que despreza um outro esporte e que de 4 em 4 anos emite a mesma opinião, exatamente de 4 em 4 anos. Que vergonha, o Brasil só ganhou 12 medalhas nas Olimpíadas. Mas querem o quê sem apoio? Esse é o espaço que a mídia mesmo deu para o esporte olímpico, né? Porque essa é a grande questão. Claro que o jornalismo tem uma questão comercial muito importante hoje, tem que ter, vivemos um sistema capitalista, não tem problema nenhum nisso, mas tem que ter a preocupação em fomentar as coisas, porque senão não tem como reclamar. É a mesma coisa em relação aos clubes do interior. Não se divulga, não se valoriza, não se respeita muitas vezes aquelas identidades centenárias e aí se reclama que o Rio Grande do Sul não tem time na Série B do Brasileiro. Mas vai ter como, cara pálida? O ano passado o Novo Hamburgo chegou numas oitavas de final de Copa do Brasil, podia estar entre os maiores clubes do Brasil e não tinha uma rádio grande do estado transmitindo o jogo do Novo Hamburgo aqui em Novo Hamburgo. É verdade. Isso é inadmissível. E o Esporte na TV busca, de certa forma, fazer justiça nesse sentido? Aí voltando à tua pergunta inicial, o que me fez, né, estar na RCT? Justamente essa possibilidade, o convite que partiu do Adriano, do Flávio, da gente fazer um esporte na TV, da gente buscar, dentro das nossas limitações, abrir espaço para todos os esportes e divulgar essa filosofia de uma nação poliesportiva. Até porque o ano que vem nós temos Jogos Olímpicos no Brasil. E aí nós vamos investir um caminhão de dinheiro para continuar pensando apenas em Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro. O mundo esportivo é muito maior do que isso. Quando é que nasceu em ti essa veia? Quando é que tu descobriu que era isso que tu queria fazer? Cara, eu acho que isso vem desde sempre, porque eu sempre gostei. Eu tenho 46 anos e eu guardo coisas, por exemplo, do Cruzeiro, que é uma das minhas grandes paixões, desde pequeno. Matérias de jornal e tal. Sempre gostei desses outros clubes. Lembro de... Tu é cruzeirense de casa já? O meu avô era cruzeirista, eu aprendi a gostar do Cruzeiro na infância, aí o clube ficou fechado muitos anos, eu acabei torcendo para outro clube. E desde que o Cruzeiro voltou em 91, eu me aproximei muito do clube. E eu sempre gostei das outras equipes. Eu lembro quando o Cruzeiro estava fechado na década de 80, eu ia a jogos do São José, sempre gostei de ir. As primeiras vezes fui acompanhado do meu pai, depois ia sozinho, pegava um ônibus, sábado de tarde, via os jogos do São José na segundona. E eu sempre gostei disso. Não sei explicar porquê. Lembro até que o primeiro jogo que eu assisti do São José no Passo da Areia foi um São José e Aimoré, pela segundona gaúcha em 79, tinha 10 anos. Eu sempre gostei disso. E aí depois os anos vão passando, eu sempre gostei de outros esportes, tento acompanhar de uma forma geral, acho que tem uma razoável cultura esportiva e entendo que esse seria o certo, da gente cultivar o esporte de uma forma mais democrática. Eu sou um cara que acho que as coisas precisam ser socialmente bem divididas em todos os aspectos, no aspecto econômico, no aspecto cultural. Eu acho que a socialização das coisas, elas devem ser ou deveriam ser muito mais do que uma socialização econômica. Uma socialização de todos os gostos e de todas as possibilidades que existem nessa megacidade, nessas pluricidade de coisas que existem por aí. Quando é que tu te lembra de ti comentando futebol e discutindo futebol?
Desde quando? Quando é que tu te lembra fazendo isso pelas primeiras vezes? Desde pequenininho. Eu fui criado numa família muito futebolística. A família De Lorenzi, a família da minha mãe, muito ligada ao internacional. Primas da minha mãe, que eu chamava de tia Maria, tinha sido casada com o tio Renato Souza, que foi presidente do Grêmio, pai do ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. E eu lembro das reuniões de família, famílias grandes, Casa Grande, lá em Porto Alegre, aquelas festas de família que reuniam 50, 60 pessoas. E eu não ficava nem com as crianças ficavam no pátio brincando, as mulheres conversando na sala e os homens na churrasqueira conversando. E eu ficava no meio dos tios, ouvindo as conversas de futebol. Então tinha o Jorge De Lorenzi, que é avô do Lisca, técnico de futebol, que foi conselheiro do Inter muitos anos, o tio Carlinhos De Lorenzi, que foi jogador de futebol, o tio Arteche, da mesma forma, o Renato Souza, gremista, ex-presidente do Grêmio. E aquelas discussões, ali eu peguei o amor pela história do futebol gaúcho, né? De cultuar essa história, de cultivar essa história. Porque eu me lembro de ouvir isso desde pequeno e adorava de estar junto, de ouvir histórias do Tesourinho, histórias do Gessi, dos jogos do Grêmio dos anos 40, dos anos 50, enfim, sempre gostei disso. E depois dirigente de clube. Tu acompanhou essa ida do Cruzeirinho para... Do Esporte Clube Cruzeiro. Não gosta da chama de Cruzeirinho? Nem um pouco. Mas nem quando o Sclier falava com muito amor do Cruzeirinho de coração dele? Não, porque o Sclier ele sempre desempenhou um papel muito importante no Cruzeiro, que foi a divulgação. Um cara é um nome que ele tem, que ele tinha, que ele tem, com os espaços que ele tem. Isso sempre foi muito importante, porque o Cruzeiro vivia épocas de vacas magérrimas. E o Sclier, cada vez que mencionava o Cruzeiro, fazia com que o Cruzeiro estivesse vivo. Então isso era muito importante naquele momento. Mas o Sclier nunca viveu o dia a dia do clube, assim, mais epidermicamente. E eu entendo que nenhuma instituição chega a 102 anos por acaso. E não me venham com essa história que Cruzeirinho é carinhoso, porque não é. Sabe por que não é? Diminui, né? O diminutivo sempre diminui. Porque o Cruzeiro, até 1972, foi um clube grande no Rio Grande do Sul. Disputava com o Grêmio Internacional, era efetivamente a terceira força do estado, já tinha disputado competições interestaduais ou nacionais, já tinha excursionado a Europa 2 vezes, já tinha ganho o campeonato na Argentina, era um clube forte, tinha um estádio central em Porto Alegre, onde hoje é o cemitério João 23, tinha uma força, era a terceira força da capital e consequentemente do estado. Aí tiveram uma infeliz ideia, e é fácil hoje saber que foi uma infeliz ideia 40 anos depois. Na época, os dirigentes da época devem ter tido a melhor das intenções, mas efetivamente o negócio foi uma porcaria para o Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu o seu estádio na montanha para a ACM, onde foi construído o cemitério João 23, e ali se apequenou. Ficou 6 anos sem estádio, aí acabou ganhando uma área na Protásio, que era uma região rural de Porto Alegre praticamente, na época, não tinha nem asfalto. Levou 6 anos para construir um estádio, que era um arremedo de estádio, nunca foi um estádio mesmo. E ali se apequenou, nunca mais voltou a ser o que era. E a partir dali, o Cruzeiro ainda jogou o Campeonato Gaúcho até 78 e em janeiro de 79, o momento mais triste da história do Cruzeiro, o fechamento do futebol profissional por 12 anos. Então uma geração de cruzeiristas como a minha ficou interrompida ali. A gente perdeu o time para torcer com 10, 11, 15 anos. Eu tinha 10 para 11 anos. Perdemos o time para torcer. E ali o Cruzeiro se interrompeu. Então ali, em 70 começou a decadência, em 79 aniquilaram o Cruzeiro como o Cruzeiro era até ali. E aí ficou 12 anos fechado, e aí quando voltou em 91 ficou mais 20 anos perambulando em segunda e terceira divisão, apequenado, diminuído, moribundo, teve na UTI, teve por fechar várias vezes, o Cruzeiro não morreu de teimosia de alguns, pela teimosia de alguns. Mas hoje está vivendo um outro momento. E aí o Cruzeirinho... Eu quero que tu fale sobre esse Mas momento. aí surgiu o Cruzeirinho, Rodrigo. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Hernani Campelo.